nós vamos também ver um pouco das agendas para além do debate. Bom, Lula, lembrando que isso aqui é um agregado do nosso índice de pesquisas. A ordem que a gente compartilha a agenda diz respeito à ordem de colocação nas pesquisas, tá? Por isso que a gente está começando aqui com o Lula. Lula, por enquanto, não teve agenda divulgada. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aí na agenda presidencial, ele que esteve ontem no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro também não teve agenda divulgada, também teve um sábado de bastante compromissos, tá bom? Envolvendo lançamento de candidaturas e tudo mais, além de eventos, atividades diferentes que dizem respeito a uma caminhada eleitoral. Ronaldo Caiado, em São Paulo hoje, debate da Bandeirantes com candidatos à presidência da República. Portanto, confirmado Ronaldo Caiado no debate, tá? Renan Santos é o próximo debate da Band com candidatos à presidência. Também estará Renan Santos no debate. Agora temos Romeu Zema, porque Zema, nessa ordem de intenção de voto, Zema aparece em quinto. Ex-governador de Minas, Rio de Janeiro, missa na Igreja da Penha e depois se desloca para São Paulo, tá? A missa é agora de manhã, na zona norte do Rio de Janeiro. E na sequência ele embarca para São Paulo, tem debate da Band com os candidatos à presidência da República. E hoje, que é dia 20... Falei agora há pouco, esqueci. 23, né? Renata Marinelli, minha editora-chefe aqui deste plantão, me lembrando da data. 23 de agosto, nós temos 7 dias de campanha fechados, né? Primeira semana, porque começou no domingo da semana passada. Ô, Débora Bergamasco, nesta primeira semana de campanha, de que maneira você traz um termômetro, né? A gente fecha hoje o início das campanhas eleitorais e olhando para o cenário presidencial, o que é que esse primeiro contato com os eleitores na rua já mostra sobre estratégias, com quem eles querem conversar? Porque tal candidato foi falar mais sobre bets e as famílias que sofrem com apostas esportivas. Tal candidato quis falar com as mulheres. O que é das intenções eleitorais que já ficou claro nessa primeira semana? Pois é, eles estão atirando para todos os lados, Verdade. né, Elisa? Hoje faz, como você disse, faz uma semana do início oficial, né, do período que que os candidatos lançam oficialmente, iniciam a campanha eleitoral, já podem apresentar o número na urna, pedir votos, etc. O que a gente viu? Então, no domingo passado, a gente viu cada candidato foi presidencial, entre os principais, eles foram para os seus berços eleitorais. Então, o presidente Lula foi para o ABC Paulista, foi para São Bernardo do Campo, Flávio Bolsonaro foi para o Rio de Janeiro, de onde ele é, de onde nasceu o bolsonarismo, Ronaldo Caiado, que foi governador de Goiás, foi aqui para o estado de Goiás para lançar, e Romeu Zema escolheu o seu estado, que ele governou também, Minas Gerais. Renan Santos deu start da sua campanha lá na USP, no Lago São Francisco, onde ele se formou. Onde ele, enfim, circulava politicamente, vamos dizer assim. Isso mostra o seguinte: tudo bem, é natural, né, você começar pelo começo. Depois a gente viu que todos eles focaram no Sudeste, muito São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Por quê? Não por acaso. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Quem desempenha bem em São Paulo pode tirar a diferença de outros lugares onde não desempenha tão bem. Por exemplo, o presidente Lula, o máximo que ele pode fazer é o seguinte: perder por menos em São Paulo, no estado de São Paulo. Por quê? E ir muito bem, e performar muito bem no Nordeste. Flávio Bolsonaro, pelo histórico e pelas pesquisas, até hoje não performa tão bem no Nordeste quanto Lula, mas está performando bem no estado de São Paulo. E aí o objetivo da campanha é fazer a diferença no estado de São Paulo, ganhar de bastante no estado de São Paulo e no Sul. Para quê? Para poder equilibrar o desempenho regular que vai ter no Nordeste.
E aí, Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, ou seja, onde tem mais eleitores. E aí a gente está falando de uma campanha presidencial, né, que o Brasil inteiro que vota. Minas Gerais é um estado que a gente chama, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, é um estado pêndulo, digamos assim. Ora vota com a direita, ora vota com a esquerda. Então, tentar conquistar, circular o máximo que puder em Minas Gerais para atrair aquele público que hora está para lá, hora está para cá, não é um público consolidado, não é um eleitor consolidado na direita ou na esquerda. É muito uma questão de, digamos assim, do momento, né? Daquele momento, de contexto daquele momento que está passando. Então, Rio de Janeiro também está entre os maiores colégios eleitorais. Por isso, esse foco grande nesses colégios eleitorais é o que a gente pode ver. E assuntos rapidamente, Elisa, segurança pública. Falamos muito de segurança pública. O presidente Lula basicamente focou mais em lembrar às pessoas, aos eleitores mais jovens, quem ele é, da onde ele veio, fala mais sobre o legado dele, né? E Flávio Bolsonaro focou bastante na questão da segurança pública, principalmente nos palanques lá no Rio de Janeiro. Ô Débora, inclusive, isso que você cita, chamou a atenção também de algumas pessoas, o fato, falando de Lula, dessas campanhas, essas subidas ao palco, serem mais sobre falar quem ele é, para chegar a esses mais jovens, do que exatamente falar de programa de governo, vamos fazer isso, vamos fazer... Isso é um desafio nesse momento, né? Porque, em teoria, quando é aberta a campanha, você quer ouvir o que o candidato tem de proposta, qual que é o programa de governo. Mas eles escolheram fazer uma coisa meio um remember da história para enaltecer o tamanho dele, não sei como é que fica essa estratégia, porque programa de governo mesmo está ficando meio secundário. Exatamente, muito bem observado, Elisa, porque é o seguinte, duas estratégias nisso que você narrou. A primeira é o seguinte, muita gente não lembra de quem era o presidente Lula, da onde ele veio, o homem do povo, um metalúrgico, um trabalhador que chegou à presidência da República. O que ele fez, né? Ele encaminhou o Brasil para tirar o Brasil do mapa da fome depois no governo Dilma, tirou agora de novo. Teve um boom da classe média, né, durante os 2 primeiros governos de Lula, até pela conjuntura internacional, as commodities, etc. Então, retomar um pouco disso. E por que ele ainda não começou a falar de programa? Na verdade, ele não tem grandes novidades. Já está há 4 anos, é assim, melhorar o que está aqui, estamos prontos para melhorar. Agora, a estratégia é segurar até esse momento, quando começam as inserções na TV e no rádio, porque daí eles estão fazendo o programa direitinho para mostrar, olha, a gente vai ampliar tal programa, a gente vai lançar tal programa, a PEC da Segurança Pública, teremos o Ministério da Segurança Pública, se ela for aprovada, etc. Então, estava meio que assim, consolidando, olha, quem eu sou, e a partir dos programas da TV e do rádio, dessas inserções, é que ele vai começar a falar mais do que ele está pensando se for reeleito. Bom, já que eu te perguntei um pouquinho, improvisei aqui falando de Lula, a cabeça da âncora fica assim, não, improvisou falando de um, agora improvisa falando de outro, porque a gente mantém aqui o equilíbrio completamente. E enquanto você falava sobre desafios, me ocorreu aqui, você citou que Flávio Bolsonaro traz essa pegada de segurança pública, porque é uma bandeira política dele, e também porque nas pesquisas, se anos atrás era economia, poder de compra que aparecia em primeiro, agora é insegurança pública, que é um mal que toma conta das nossas vidas. Então ele traz isso aí como um ativo muito forte, né, Débora? E em contrapartida, tentar se comunicar mais com as mulheres, porque entre as mulheres as pesquisas mostram que ele ainda patina bastante. Patina bastante entre as mulheres, e a estratégia dele tem sido, já que ele não está conseguindo, como queria, colar na Michele Bolsonaro, que, olha, seria assim um canal ideal para ele conseguir fazer essa aproximação com as mulheres, o que ele fez? Ele pegou a própria esposa, a Fernanda Bolsonaro, que é dentista, é uma pessoa low profile, ela até meio tímida, assim, ela não tem o carisma da Michele Bolsonaro, mas ela tem a vidinha dela, cuida das crianças, é dentista, então ela tem a carreira dela independentemente dele. Então é trazer a Fernanda, que é super tímida, para a campanha, tá sempre, dá beijinho, faz carinho, ela conversa, ela tá
estava fazendo o discurso, e a questão da segurança pública, porque que é... e mais uma coisa, a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa e braço direito do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, ele também está trazendo muito a Daniela Marques para frente das câmeras, está grudado nela, porque ela traz, ela tem... junto, né? Exato, e ela assim, ela é trabalhadora, ela tem 2 filhos, ela é aquela mulher que vai para cima, que não tem medo, como nós, mulheres brasileiras, né, que vamos à luta, digamos assim. Então, ele também está colando a imagem dele de Daniela Marques, que embora não seja a pessoa mais carismática, aquela coisa, tô falando do carisma de Michele, óbvio, não tem, nem a Janja tem. É uma figura que passa ali um profissionalismo e tipo assim, olha, o Flávio não não é agressivo, tem uma mulher do lado, entende o que a mulher fala, aceita, não é machista essa ideia. E a questão da segurança pública, Elisa, que você me perguntou, é aquilo, ele nunca foi presidente, então ele pode prometer o que ele quiser. O que a gente pega dos projetos que Flávio Bolsonaro aprovou enquanto senador para a área da segurança pública? Você não tem, assim, grandes resultados de projetos de autoria dele, mas tem votações, né, PL antifacção, etc. Você tem votações e discursos nesse sentido. E ele deixou para falar sobre segurança pública no palco lá no Rio de Janeiro, que as pessoas vivem numa situação muito difícil, muitas comunidades são absolutamente reféns do crime e eles fazem uma proposta de superencarceramento, de tolerância zero com os bandidos, etc., que é uma visão bastante diferente do que o presidente Lula apresenta. Pois é, como será? Estou aqui te ouvindo e pensando, como será que vai ser o resultado na hora da eleição? Porque, para além de como os candidatos se apresentam, os programas de governo, as ideias em cima dos quereres dos brasileiros, você tem os escândalos dentro da campanha eleitoral e é sobre isso que a gente vai falar agora. Em instantes tem mais Débora Bergamasco. Obrigada, Débora Bergamasco, nossa âncora e analista aqui da CNN Brasil.